Angola celebra a 11 de novembro do ano em curso 50 anos de independência nacional, cujo processo foi antecedido de vários eventos históricos com maior incidência à luta armada anticolonial, encetada pelos três movimentos de libertação nacional, o MPLA, a FNLA e a UNITA, e consequentemente os acordos de Alvor. A Assembleia Nacional aprovou na passada quinta-feira, 21 de fevereiro, na globalidade a proposta de lei que cria a medalha comemorativa alusiva aos 50 anos de independência nacional, com os votos contra da UNITA e da FNLA. Aliás, os angolanos andam desavindos desde a polémica proclamação da independência nacional, dificultando até os dias de hoje a verdadeira reconciliação nacional. Entretanto, a medalha tem a finalidade de condecorar um conjunto de entidades pelo contributo para o alcance da independência, sua preservação e para o desenvolvimento do país. Para efeito, temos, como disse, disponível o deputado Diamantino Mussocola, pelo grupo parlamentar da UNITA, para conversar com o internauta sobre o impacto da lei das medalhas de condecoração dos 50 anos de independência no processo de reconciliação nacional. Senhor deputado, qual é a origem dos desentendimentos dos representantes do acordo do povo angolano, melhor, a quando do processo de conquista e proclamação da independência nacional? Contrariamente aos outros países, o nosso nacionalismo nasceu logo numa separação. É que nós tínhamos um inimigo comum, que era o colonialismo português, mas para derrubarmos o colonialismo português, tivemos de avançar com três instrumentos de luta: a UPA-FNLA, o MPLA e a UNITA. E é mesmo ali onde já começa o desentendimento. De salientar que foi também a UNITA, através do seu presidente, que procurou encontrar uma plataforma comum que pudesse levar os angolanos a negociarem o fim do colonialismo português, isso depois do golpe de Estado de 25 de abril de 1974. Foi assim que surge Mombasa, e através de Mombasa foi-se então para as negociações, isto de 9 a 15 de janeiro de 1975, e ali foram reconhecidos como os únicos e legítimos representantes do povo angolano a FNLA, o MPLA e a UNITA. E nessa sequência mesmo, a FNLA, o MPLA e a UNITA. Chegados aqui, em vez de serem os três únicos representantes, há um subscritor dos acordos de Alvor que diz que era o único representante, excluindo os outros signatários dos acordos de Alvor. Quem era esse único subscritor que diz? O único foi o Dr. Agostinho Neto, que nessa altura excluiu da corrida a FNLA e excluiu da corrida a UNITA, ficando ele e agravando cada vez mais já as divergências que existiam entre os três movimentos de libertação. Então ali começam os desentendimentos. Ali eu até posso dizer que agrava-se o desentendimento, porque além do Dr. Agostinho Neto dizer que o MPLA era o único representante, disse também para os outros que para o inimigo nenhum palmo de terra. Para o inimigo nenhum palmo de terra. Então, se nenhum palmo de terra e todos são angolanos, é uma coisa dizer que saiam do país. Como nós temos outra pátria, e a pátria nossa é esta, isso levou a um desentendimento que custou-nos vidas e anos. Foram 16 anos de luta, a ponto de chegarmos outra vez à conclusão de que esse país é de nós todos e temos de conversar e continuar. Senhor deputado, os vários acordos de paz celebrados no país pós-independente não resolveram a efetivação da reconciliação nacional? Não resolveram. Conforme eu disse antes, nós levamos 16 anos. E o primeiro encontro que coloca frente a frente os dirigentes do MPLA e da UNITA foram os acordos de Badolite.
em Badolite, queria-se encontrar uma solução por via africana, em que estavam cerca de 18 estadistas, para então encontrar-se uma plataforma de paz. Só, infelizmente, nesses acordos, o MPLA, mais uma vez, foi com uma agenda de exclusão, porque a primeira coisa que pediu é o exílio do Dr. Savimbi. A outra coisa que pediu era a integração dos elementos, não é da UNITA, dos elementos da UNITA no MPLA, e imediatamente os acordos não podiam ter pernas para andar. Então, tivemos outra vez de percorrer mais algum tempo até chegarem aquelas rondas de negociações em Portugal, que só na 7ª ronda, foram 7 rondas, na 7ª ronda é que se chegou a rubricar os acordos de Bicesse, primeiro dia 1 de maio, e depois então a própria assinatura dos acordos, em que os presidentes da República Popular de Angola, Eduardo dos Santos, e da UNITA, Dr. Jonas Minor Savimbi, tiveram de assinar o que nós batizamos de Acordos de Bicesse. Senhor Deputado, foi aprovado a lei das medalhas de condecoração dos 50 anos da Independência Nacional, que vai ser completada, ou que vamos completar a 11 de novembro. Será que este é também um dos caminhos para o alcance da reconciliação nacional? Sim, seria. Seria na lógica de que 50 anos é jubileu, e todos sabem, quando se está diante do jubileu, é mesmo momento de perdão, é momento das pessoas se abraçarem, é momento de olhar para frente. Aquilo que fizemos bem, reforçar, e o que fizemos mal, refletir sobre isso para nunca mais repetir o que nós fizemos de mal. Mas, contrariamente a esta vontade, e se formos a considerar que são poucos, e são mesmo contados, são poucos que podem viver 100 anos, então esses 50 anos de independência iriam corresponder a uma oportunidade ímpar dos angolanos poderem se reconciliarem, valorizar aqueles todos que lutaram para essa independência e de mãos dadas continuarem para frente. Mas não foi o espírito, porque aqueles foram os protagonistas dos acordos de Alvor, foram puramente excluídos. Aliás, se hoje vamos falar que a 11 de novembro de 2025 vamos completar 50 anos, é porque alguns lutaram. Lutaram os antepassados, mesmo de forma diferente, mas lutaram os antepassados, Ginga, Cuico, Mandume, entre outros. Depois lutaram os movimentos de libertação. E porque se houve golpe de Estado em Portugal, foi graças ao esforço dos africanos, no caso nosso, dos angolanos, que como consequência o regime de Salazar teve que cair. Estava a ser continuado por Caetano, teve que cair. Então, a alegria primária dos angolanos era de honrar aqueles que ficaram, aqueles que lutaram para essa independência. Só os acordos, a lei que os outros produziram valoriza mais os chefes de Estado e altos dignatários do que o povo que lutou, do que o guerrilheiro que lutou, do que os chefes dos movimentos de libertação que se bateram e assinaram os acordos de Alvor. Aliás, o MPLA nem faz referência aos acordos de Alvor. Senhor Deputado, de quem é a iniciativa da criação desta medalha comemorativa e qual é o real objetivo? Bom, a iniciativa foi do chefe de Estado, foi do chefe de Estado, e remeteu à Assembleia Nacional. O objetivo primário que nós estávamos a pensar como grupo parlamentar da UNITA é que era mesmo para valorizar aqueles que se bateram para a independência. Esse é que estávamos a pensar que era esse o objetivo. Mas das três medalhas que eles procuraram colocar, nós entendemos que não visavam outra coisa senão a exclusão, porque o objetivo que todos os angolanos estavam à espera, esse objetivo não consta, não só no relatório de fundamentação, como na própria lei. Quer dizer, que você vai
querer homenagear um estrangeiro, valorizar mais o estrangeiro, do que o próprio filho protagonista da independência. Essa medalha, depois nós compreendemos, está mais partidarizada do que a medalha propriamente dita, que venha servir realmente os angolanos. Para dizer que a iniciativa, sim, foi do Presidente da República, mas com um fundo, outra vez, de exclusão. O internauta Ambrósio Marcos escreveu para nós, ele pergunta, primeiro saúde, boa noite, Sr. Deputado, haveria independência sem Alvor e Alvor sem os 3 líderes dos movimentos? Por acaso, uma pergunta muito concreta, muito ótima. Você, quando aparece um filho, é preciso ter em consideração que primeiro estavam os pais, porque se não houvesse esses pais, não haveria filhos. Então, você não pode colocar de lado, seja qual for o argumento que formos a ter. Foi a luta de libertação que fez com que o colonialismo saísse. Mas mesmo assim, como havia 3 movimentos, foi o acordo de Alvor que serviu de único instrumento político e jurídico de transição do poder colonial para o poder dos angolanos. Para dizer que sim, não podíamos falar da independência se não lutássemos. Também, só lutar, podíamos estar divergidos. Foi necessário os acordos de Alvor, esses acordos é que determinaram a data da independência, e aí de salientar que quem propôs a data de 11 de novembro, a história seja justa, foi Ona Roberto. São esses acordos de Alvor que determinaram a criação de um governo de transição. Foram esses acordos de Alvor que determinaram que em outubro houvesse eleições para se formar a Assembleia Constituinte. Foram esses acordos que determinaram que o Presidente da República Portuguesa pudesse proclamar, então, ou seja, fazer a passação da independência da Angola para as mãos dos angolanos. Foram esses acordos que permitiram, ou seja, que determinaram que devia haver um exército único. Uma parte vem do exército da FNLA, outra parte viria do MPLA e da parte da UNITA. Os acordos de Alvor foram a base. E se fossem respeitados, eu tenho certeza absoluta que não haveria essa guerra de 16 anos. Sim, senhora. São 2 questões deixadas pelo internauta Ambrósio Marcos. A segunda escreve, Sr. Deputado, fala-nos um pouco sobre qual foi o papel de Jonas Savimbi e Olden Roberto no processo para a independência e o que fez a comunidade internacional para que Agostinho Neto não proclamasse unilateralmente a independência. Começaria pelo mais velho Olden Roberto. Temos de aceitar que o primeiro nacionalista que criou um instrumento de luta foi Olden Roberto, quando criou a UPA. Foi Olden Roberto. Foi em 1954. Com a UPA, levou a cabo a Guerra da Libertação. É verdade salientar que primeiro foi o UPENA, mas depois ficou UPA. E essa UPA veio se transformar em FNLA. E é através desta organização e deste movimento que o Dr. Savimbi participa na criação da OA como presidente do Comitê dos Movimentos de Libertação, quando a fundação da OA. O Dr. Savimbi, tendo compreendido que os métodos de trabalho, a forma como a luta estava a ser conduzida a partir do exterior, tendo discordado desses métodos, criou o instrumento dele de luta, que é a UNITA, em 1966. Então, esses bateram-se seriamente para que a independência fosse uma realidade. E se vocês acompanham a sigla da UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola. É só ver, o MPLA aparece Movimento de Libertação de Angola. A FNLA está lá, Frente Nacional de Libertação de Angola. Mas a UNITA já veio com União Nacional para a Independência Total de Angola.
Parece que esses dois filhos da pátria desempenharam um papel preponderante para esse efeito. Agora, quanto A comunidade internacional. A comunidade internacional. Conforme a história reza, o Dr. Savimbi, a dado passo, ficou batizado o Mata da Paz. O Dr. Savimbi, como é que digo, andou à África para que a África aconselhasse Agostinho Neto, Oner Roberto, a sentarem junto. Isso ele conseguiu. Mas, afinal, enquanto estava-se a negociar os acordos de Alvor, Agostinho Neto estava já com uma outra agenda. Já estava a negociar a vinda dos cubanos para lhe colocarem no poder. E, pura e simplesmente, quando chegou a 11 de novembro, a FNLA tinha sido corrida há muito tempo, a UNITA foi a última a entrar na guerra, a ponto de, a 11 de novembro, o MPLA proclamar a independência aqui em Luanda, com a República, instituindo a República Popular de Angola e as outras forças, e a UNITA na aproximação com a FDLA, a UNITA proclama no Ambo a República Democrática de Angola. A comunidade internacional ficou dividida. Quando chegou a altura de verem que república vão reconhecer, houve um empate. 22 países apoiaram a República Popular da Angola e outros 22 apoiaram a República Democrática da Angola de impasse. A República Democrática da Angola de impasse. E como o comunismo estava a se estender no mundo, e como, aí é outra cena que não vamos abrir agora, aquilo que foi a posição dos americanos em termos da sua ação depois da derrota que apanharam em Vietnã, e também algum escândalo, que eles chamaram de escândalo do Watergate, que aconteceu também por ocasião das eleições, o americano afastou-se. E a União Soviética estava a penetrar. E alguns países da África estavam mais a se inclinar para o socialismo soviético. Dali que Agostinho Neto passou a violar os acordos de Alvor e a comunidade internacional, pura e simplesmente, na onda da Guerra Fria, pouco ou nada fez para poder impedir a situação grave de guerra que depois ocorreu em Angola. O internauta Vitorino Candeias também escreveu para nós, pergunta: Sr. Deputado, não acha que há contradição no discurso do Executivo, que de um lado fala de reconciliação nacional e unidade e do outro lado exclui os parceiros de Agostinho Neto nos acordos de Alvor? Perguntou o internauta Vitorino Candeias. Aí o nosso internauta tem uma contradição total, e é um exemplo muito claro. Nós, quando vimos que o regime, ou seja, o executivo, permitiu a legalização, e aí agradecemos a legalização da fundação, nós estávamos a pensar, a Fundação Jonas Malheiro Savimbi, estávamos a pensar que estava aberto o caminho para a reabilitação como tal do Dr. Savimbi enquanto nacionalista, enquanto patriota. Mas, afinal, não passou de outros objetivos subjacentes, porque quando chega agora a altura de realmente refletir-se sobre os 50 anos de independência, o indivíduo que nós estamos a pensar que foi reabilitado, o indivíduo, afinal, o Dr. Savimbi não foi reabilitado como tal. E mais, ao mesmo tempo que falam do Dr. Savimbi como alguém que lutou, depois levantam cenas num processo que consideram de esquecer o passado, abraçar e perdoar, levantam questões de vítimas de processos internos
atribuindo ao próprio Dr. Savimbi como assassino. Então, você não pode, ao mesmo tempo, procurar dar a entender que quer reconciliar, mas outra vez você está a diabolizar o indivíduo que você pensa e sabe, e a história registrou, que foi um dos protagonistas centrais da independência do país. É mesmo uma contradição. O ex-presidente José Eduardo dos Santos assume a presidência da então República Popular de Angola 4 anos depois da independência. Por que razão a medalha? Perguntou Helena de Moraes. Eles colocam a medalha ao falecido presidente Eduardo dos Santos porque consideram que ele foi chefe de Estado. E um dos elementos que eles colocam na lei é que essa medalha de honra é para um dos elementos centrais é para os chefes de Estado. E aí onde nós falamos do princípio que, em vez de respeitarem os guerrilheiros, aqueles que lutaram como tal, eles inclinaram-se mais em chefes de Estado. Eles inclinaram-se mais aos dignatários. Então o presidente José Eduardo Santos entra ali na qualidade de ter sido chefe de Estado. Sr. Deputado, o argumento de que os outros 2 líderes dos movimentos seriam excluídos numa outra ocasião tem fundamento? Não, não tem. Não tem porque Angola só será ela mesma o dia que, aí no 1º de maio, estiverem ali os 3 honrados, os 3 colocados aí, onde está o presidente Agostinho Neto sozinho, era necessário que ficassem aí os 3 líderes dos movimentos da libertação. A exclusão do Dr. Savimbi, a exclusão do mais velho Osner Roberto, não é mais senão a continuação das políticas de exclusão que o MPLA, através do seu executivo, tem levado a cabo desde 1975. Esta lei, antes de ser aprovada, a sociedade civil foi auscultada? Em Angola, quando se fala da auscultação da sociedade civil, em muitos casos, são comitês de especialidade que são ouvidos, comitês de especialidade do MPLA, esses comitês que são auscultados e depois colocam ali. Mas cidadão como está, não houve consulta, porque se assim fosse, em nenhum momento um angolano honesto e genuíno teria proposto a exclusão de Osner Roberto e a exclusão de Jonas Savimbi. Por isso mesmo que não se preocuparam em fazer a auscultação à sociedade civil, porque saberiam de antemão o que a sociedade civil iria colocar como sugestões. Bom, se fosse a UNITA a maioria parlamentar, que tratamento a UNITA daria aos heróis nacionais? O presidente Adalberto Costa Júnior, aqueles que acompanharam aqui em conferência de imprensa, na sua elevação moral e política, falou do presidente Osner Roberto, do presidente Agostinho Neto e do presidente Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Para aqueles que circulam nos nossos comitês, ao nível do país, vai notar que há dísticos. Nesses dísticos estão lá os artífices da independência. Está Osner Roberto, Agostinho Neto e Jonas Savimbi. Se nós fôssemos a maioria parlamentar, nós teríamos honrado a história e nós teríamos realmente feito a reconciliação nacional que os angolanos esperam. Porque nós não somos da exclusão. Nós, se souber agora mesmo a composição do nosso grupo parlamentar, tem a sociedade civil, tem outros originários de outras formações políticas. Isso mesmo já é um sinal concreto de congregação, de reconhecimento, de convivência na diferença. Teríamos feito o melhor, teríamos colocado a Agostinho Neto, Osner Roberto, Jonas Savimbi todos juntos. Inclusive, nós teríamos também reconhecido o próprio o presidente José Eduardo dos Santos, porque foi o presidente Eduardo dos Santos com o Dr. Jonas Malheiro Savimbi que assinaram os acordos de Bicesse. Se o pé caiu, conforme todos sabem, o pé de Popular caiu, foi graças ao Bicesse. E quem assinou esse Bicesse? José Eduardo dos Santos e Jonas Malheiro Savimbi. Logo,
Nós não podíamos chegar num sítio e depois rasgar, porque foi uma fase da história da Angola. Logo, também honrar nessas circunstâncias, ou seja, falar do Estado Democrático de Direito, temos de aceitar que está o protagonista maior, Jonas Melhor Savimbi, mas está um outro também signatário, chama-se José Eduardo dos Santos. A inclusão destas três figuras que lutaram e proclamaram, que assinaram, não é? Seria uma das grandes oportunidades para que a Angola alcançasse verdadeiramente a reconciliação nacional? Quando estava a ouvir que haveria essa medalha comemorativa, a primeira coisa que me veio mesmo na cabeça é que desta vez, talvez o MPLA venha dar um passo em que venha a ser recordado na história como alguém que reconheceu o seu passivo e que agora acionou o ativo para frente. Tenho certeza absoluta que se chegássemos nesta data e o presidente da República da Angola viesse e dizer: Olner Roberto, Agostinho Neto, Jonas Savimbi merecem um lugar digno na história como os pais da independência, a reconciliação já teria começado. Há gestos simples, mas marcantes. E nós já tivemos várias oportunidades que foram perdidas. Uma foi quando terminou a guerra. Aí, por exemplo, aquela fase, quando terminou a guerra em 2002, era a fase também do presidente José Eduardo dos Santos, por exemplo, avançar na questão da reconciliação nacional. Agora fizemos 50 anos de independência, era o momento oportuno de fazer a história. Mais uma vez, Angola perdeu essa grande oportunidade. Mas muitos de nós não vamos assistir os outros 50 anos. Então, terá de vir alguém, e nessa altura espero que 2027 crie condições concretas da UNITA fazer a alternância, para ainda nesse período, mesmo que não mais 50 anos, a UNITA dar esse passo concreto da reconciliação nacional. Que ganhos o MPLA, que é a maioria parlamentar, tem com a exclusão destes outros dois signatários da independência? Não tem absolutamente nenhum ganho. Pelo contrário, mais uma vez, está a dar razão o que a UNITA foi defendendo durante muitos anos, da questão da exclusão. É só ver que na última plenária, a UNITA, o grupo parlamentar da UNITA propôs um voto de solidariedade a favor das vítimas do Kwanza Norte. No Kwanza Norte está a acontecer um fenômeno em que mamães acima de 60 anos vão para as lavras, não regressam. São violadas, depois são decapitadas. Já foram 17 vítimas. Agora já atingiram 20. Já atingiram 20 vítimas. E os deputados do Kwanza Norte, da UNITA, pensaram que deviam fazer uma marcha para denunciar isso, para chamar a atenção à sociedade. Foram brutalmente atacados e presos, detidos. Por essa razão, a UNITA propôs solidariedade. O que é que houve? O MPLA votou contra. O grupo parlamentar do MPLA votou contra a solidariedade com as vítimas. O MPLA votou contra a solidariedade dos deputados detidos à margem da lei. É só ver que tipo, ou seja, quem é o MPLA? Está a faltar o patriotismo da parte dos dirigentes do MPLA. Haverá alguma possibilidade de alterar esta lei antes mesmo da comemoração do Dia da Independência? Esta lei... Acredita? Eu não acredito. Essa lei só vai mudar, ou seja, será feita uma lei diferente quando a UNITA assumir os destinos do país. E falta pouco, em 2027. Mas enquanto for o dia do debate, o último debate é na especialidade. Até os que estavam a presidir, você notava, aliás, até alguns deputados do grupo parlamentar do MPLA estavam a notar que era uma injustiça que eles estavam a cometer sobre a história.
mas eram bilhetes que caíam sobre a mesa. Eram orientações concretas, aprovem assim como está. E depois aprovaram assim, como está, ordens superiores. Enquanto Angola viver das ordens superiores, aqui até 11 de novembro, nada vai alterar. Nada vai alterar. E eu espero, e espero mesmo, que aqueles que são realmente angolanos, e sobretudo da UNITA, que forem abrangidos por essas medalhas, espero que não participem, porque seria um insulto à história. Alguém dizer que te respeita, mas insulta o seu pai. Logo, o que é patriótico é eles próprios colocarem medalhas, vão andando as medalhas lá onde quiserem, mas a nossa medalha principal é a independência que conseguimos conquistar. Mesmo que a dado passo podemos chamar de nominal, mas pelo menos determinou o fim do colonialismo português. Quer dizer que eu não aconselho um membro, um dirigente da UNITA alinhado a ir aí a receber a medalha, quando o próprio fundador, que fez com que esse agora vá a correr para receber medalha, lhe excluem desse processo. Ao senhor deputado, gostaria de saber, na data da proclamação da independência, onde a UNITA estava, e se a UNITA sabia que naquela madrugada de 11 de novembro de 1975 haveria de ser proclamada a independência. Essa é a segunda, são três, mas vamos começar com a primeira, onde a UNITA estava no dia da proclamação. A UNITA estava em todo o país, só a sua direção estava no AMO, mas a UNITA estava em todo o país. Oficialmente tinha sido corrida, o termo MES tinha sido corrida aqui de Luanda, e a direção estava no AMO, e proclamou a independência e, consequentemente, a República Democrática de Angola, a partir do AMBO, o que naquela altura chamavam Nova Lisboa. A outra questão dizia... E se a UNITA sabia que naquela madrugada de 11 de novembro de 1975 haveria de se proclamar a independência? Uma das coisas que, no quadro dos acordos de Alvor, quase todos concordaram foi a data da independência. Essa data de 11 de novembro consta dos acordos de Alvor. Todos sabiam que dia 11 de novembro haveria a independência da Angola. Logo a UNITA sabia, porque a UNITA subscreveu os acordos de Alvor. É a última deste internauta, o Maldemiro Mussocola. E qual foi o posicionamento do Dr. Savimbi naquela altura? O posicionamento do Dr. Savimbi foi de que haja inclusão. Haja inclusão. Por isso é que ele colocou, ou seja, foi proclamada a República Democrática de Angola. Por quê? Um dos princípios fundantes do Mangai defende democracia assegurada pelo voto do povo através de vários partidos políticos. Então, só se podia conviver, esses mesmos três movimentos já existiam, só podiam conviver na diferença com a democracia. A posição do Dr. Savimbi, de um lado, é a questão da proclamação da independência, do outro lado, é a luta que ele estava a fazer para se preservar a paz. Para se preservar a paz. E a terceira é que no país haja democracia, porque só na democracia que os três podiam conviver, porque num Estado monolítico os três movimentos não podiam conviver. Aliás, é por isso que eu chamo de Estado monolítico. E o imperador proclamar a República Popular, o que ele estava a seguir é partido único. E se é partido único, é a exclusão dos outros movimentos. Bem, nós temos duas questões que são idênticas. Um é do Felizmino Mário e o outro é do Sr. Joaquim Jamba Samuango, e eu espero ter pronunciado corretamente o seu nome. Ele escreve: boa noite, caro jornalista. A minha pergunta é: o que é que a direção da UNITA vai fazer nesse caso sobre as medalhas que excluíram ou que exclui Dr. Jonas Savimbi? Será que vai lá nos dias das comemorações? Perguntou Joaquim Samuango. Enquanto representante do povo, eu que aconselho a UNITA ou a direção da UNITA é não ir para essas medalhas. Essas medalhas, sem o Dr. Savimbi, sem o Olner Roberto, não farão mesmo nenhuma diferença.
Logo, para nós, se não vamos às medalhas, também no Tátia vamos fazer lá o quê? Vamos conviver com o povo. Até porque o povo está à fome. E nessa exclusão, até o dinheiro que eles procuram dar para fabricar estas medalhas, deviam arranjar cesta básica para as populações. Porque, como isso já não terá abrangência, não terá verdadeira história, então não vale a pena. Mas como é uma lei que aprovaram, e eles de momento constituem a maioria, eles vão se dar medalhas. E a UNITA estará lá, estará junto do povo e não estará na sessão espero que não esteja nessa sessão de atribuição de medalhas. Bom, o Felizmino Mário insiste duas questões, na verdade. Tem algumas personalidades da UNITA que constam da lista de condecorações? E na minha posição, hoje no partido, tudo o que sei é que solicitaram em função dos vários critérios nomes, mas é conforme eu disse, estavam na expectativa de que ao solicitar nomes daqueles que lutaram tanto na UNITA, estamos a pensar que o primeiro que eles podiam dar medalha é o Dr. Jonas Maria Saville. Quando eles publicamente vieram na lógica de que não, então essas listas também não consigo dizer se já foram ou não, e mesmo se foram, não tem mais nenhum significado. Sei que eles solicitaram a lista nas várias categorias das pessoas. O deputado pode avançar alguns nomes? Talvez nisso não sou o mais indicado a colocar os nomes. Só sei que ao nível central, ao nível das províncias, foram lançados, em função foram lançados esses desafios. E essas listas vieram, mas não consigo dizer quem é que consta da lista. Só sei que aquele que consta da lista e for para essa sessão, tenho certeza absoluta que o povo angolano vai lhe recorrer. Muito bem. Sr. Deputado, quais são os elementos ou símbolos que entram nesta medalha e que significado histórico carregam? Eu, por acaso, vi essas medalhas, e até por sinal, ainda assim, a UNITA estava a sugerir que houvesse um pouco mais de consideração, essas medalhas tivessem algum peso como tal. Há um artigo que fala da descrição dos elementos característicos dessas medalhas, que talvez com todo o respeito, interessa-me pouco ir nesses detalhes dos elementos que estão nessas medalhas, porque só mesmo o peso, e há uma deputada nossa que dizia que o peso, vocês estão a falar em 9 quilates ou uma coisa que valha, mas o peso da independência foi tão, e posso repetir as palavras, o peso foi tão pesado, e porque até muitos pagaram com a sua própria vida a independência, que não custaria nada dar um pouco mais de dignidade a essa tal medalha. Mas conforme vimos no debate, é mais ou menos tipo alguém que está ali obrigado para uma coisa qualquer, que põe sem um simbolismo próprio, que alguém depois diz que valeu bem a pena. Temos aqui nesse nosso país, infelizmente, com o atual regime, é só o gostar de fazer e não fazer bem. Mas há um artigo característico que coloca as características dessas medalhas, que também a UNITA bateu seriamente em dar um pouco mais de substância, e tirar ou procurar tirar, em vez de em sítios onde o Presidente da República, por que não fica a Assembleia Nacional, por exemplo? Talvez é mais peso, estamos a colocar um indivíduo, talvez não é isso que valha. Para dizer que sim, essas medalhas cada uma tem alguns elementos que são descritos
que representam a Tamidala, também bem definidos, mas que não é algo concreto, não é algo que dignifica realmente as pessoas. Até porque se fosse para a abrangência, mesmo o debate, talvez pudesse ser outro. Ou seja, se a sociedade fosse consultada como tal, talvez pudessem vir outras tantas ideias para dar um pouco mais de honra a essas próprias medalhas. Bom, Sr. Deputado, as figuras tradicionais que tiveram a sua importância no alcance da independência, esta lei os abrange? Pelo menos o que está descrito na lei não lhes abrange, porque eles consideram os atos da independência, até na defesa deles, na defesa do executivo, eles querem tratar aquilo que aconteceu de 11 de novembro para cá. Agora, o que aconteceu de dia 10 de novembro para lá, para eles isso é um não acontecido, é um não acontecimento. Aliás, é por isso que eles fogem os acordos de Alvoro. Para eles, não, Alvoro apareceu antes da independência. Nós devemos colocar logo, ao falar da guerra da Rainha Ginga, a falar da guerra do Manduma, ele vai, não, isso foi muito lá atrás, até foi em séculos diferentes. Logo, naquilo que está descrito na lei, se assim aplicar nessa tal lei, nós somos abrangidos. E para fazer honra a esses reis, tinham de merecer, até se possível, uma categoria própria também de homenagem. Porque foi aquela luta deles em separado, que também criou as condições e inspirou os tais líderes, que depois criaram os seus movimentos para o efeito. Logo, se hoje estamos a falar do Mandume lutou. Estamos a falar do Nduma, que até também é uma dívida moral. Nduma está enterrado num dos países africanos, que é um governo responsável da Angola, e tenho certeza que a UNITA fará isso. Era ir para Cabo Verde, fazer a exumação dos restos mortais de Nduma. Mas para o atual regime isso não tem nenhuma validade. Mas o deputado tem conhecimento de alguma motivação ou alguma intenção da família de Nduma de ver trasladado os restos mortais? Essa questão não passaria só pela família. Há questões que são de Estado, é uma questão de soberania. Nduma lutou, Nduma caiu naquela cilada, Nduma foi capturado, Nduma não chegou a Portugal, morreu pelo caminho. Então o Estado, que se digna Estado, tem de honrar a sua história. E honrar a história é você reconhecer todos os seus filhos. Aquele lutou, podia fazer outra coisa. Então, a família pode não ter iniciativa, mas grandeza do Estado é ir recuperar isso tudo e fazer um acervo histórico sobre aquilo que realmente é a história do nosso país. Bom, estamos no mês em que tombou o Dr. Savimbi em 2002. Que Angola temos 23 anos depois? É esta pela qual lutou ou tombou o Dr. Jonas Savimbi? Que expectativa tem? Felizmente, o Dr. Savimbi ajudou muito a fazer cobertura à incompetência do governo de Angola. Porque durante muitos anos, quando houvesse fome, é porque Savimbi. Quando não houvesse luz, porque Savimbi. Quando não houvesse água, é porque Savimbi. 23 anos depois, os problemas cada vez agudizam-se. 23 anos depois, os problemas ainda continuam os mesmos: insegurança, fome, que os outros dizem relativa, mas a fome aqui é mesmo absoluta e é real. Então, a Angola que o Dr. Savimbi sonhou ainda não é esta. Infelizmente ainda não é esta. Está muito distante. Esta Angola atual é aquela que um deputado há dias disse que o Kwanza nasce no Bié e depois desagua nos bolsos
dos corruptos, dos dirigentes. Esses dirigentes são os do MPLA. E o Dr. Savimbi sempre falou sobre a corrupção, falou sobre a pobreza e foi o sonho dele. Enquanto este povo não se realizar, ele continuaria a lutar por esse povo. E ele até dizia, numa das últimas intervenções da República, que esta palavra de ordem que o MPLA diz que a luta continua. Nós é que teríamos dito isso, que a luta continua enquanto o povo estiver no sofrimento. Porque essa luta continua do MPLA não corresponde à verdade. Cada vez está a se desestruturar o país, o que é grave. Logo, a Angola de hoje, essa Angola, não é a Angola dos sonhos de Jonas Malheiro Savimbi. Muito bem. Já que falamos um pouco sobre o Dr. Savimbi, quais são os feitos dele, de nível nacional e internacional, que para si justificariam merecer a medalha comemorativa? Dr. Savimbi, primeiro, foi o único angolano que, por ocasião da fundação da OA, esteve presente como presidente do Comitê dos Movimentos de Libertação. Esteve na fundação da OA. E a OA surgiu naquelas circunstâncias para ajudar os países africanos a se libertarem do colonialismo. Este é um feito indesmentível. Outro feito do Dr. Savimbi foi trazer para Angola a democracia multipartidária. Falecido, o presidente José Eduardo Santos dizia que a democracia nos foi imposta. Então, o feito mesmo, ou seja, essa democracia que corre em várias velocidades, ora a 10 por hora, ora a 1 por hora, quem trouxe essa democracia foi o Dr. Savimbi. É feito dele. Porque enquanto publicou, ou seja, proclamou a República Popular da Angola, ele já falou da República Democrática da Angola. E o que hoje se vive aqui é democracia. Então, a democracia é obra. A economia de mercado é obra do Dr. Savimbi. Aqui a economia era de bichas, era a economia centralizada. Aí na loja do povo, quem trouxe a democracia, a economia de mercado foi Jonas Malheiro Savimbi. O primeiro angolano a ir para a Casa Branca, entrar na Casa Branca, foi Jonas Malheiro Savimbi. E Jonas Savimbi tinha sido reconhecido como como é que eu digo, um diplomata, como estadista, como estratega internacional. Dr. Savimbi levou Angola nos pontos mais altos. Dr. Savimbi travou o imperialismo russo-cubano aqui em Angola. A ação do imperialismo era avançar para o Cabo, depois ocupar a África como está. Mas foi travado aqui. Então, o Dr. Savimbi criou a UNITA, que desempenha um papel importante no cenário angolano. Quer dizer, são vários feitos heróicos que, e ainda mais, consignatário dos acordos de Alvor, foi o Dr. Savimbi que salvou inclusive o MPLA. O MPLA por ocasião... Como assim? Para esclarecer um pouco. O MPLA por ocasião do golpe de Estado, em 74, o MPLA estava dividido em três. Havia a revolta de Leste, que era o do Chipenda, havia a revolta ativa, que era de Pinto de Andrade, e havia a facção presidencial, que era de Neto. Dr. Savimbi, fazendo justiça, tendo conhecido os esforços e o empenho do próprio Dr. Agostinho Neto, sensibilizou a direção, dizer que entre essas fações todas, a fação que temos de puxar, que temos de nos aproximar, era do Agostinho Neto. Este aqui é nacionalista. Porque se o Dr. Savimbi não avançasse nessa questão de reconhecimento de Agostinho Neto, também influenciasse a FNLA, talvez hoje, ou talvez naquelas circunstâncias,
fosse o Pinto de Andrade, ou o Pinto de Andrade, Mário Pinto de Andrade, ou talvez Chipenda, fosse um deles a ser reconhecido. Foi o Dr. Savimbi que disse, não, Agostinho Neto é um nacionalista, vamos nos aproximar a ele para fazermos a plataforma. E assim que foram para Mombasa. E os tais acordos bilaterais, UNITA, MPLA, UNITA, FNLA, depois obrigaram o MPLA também a negociar com a FNLA, depois os três, foi o esforço do Dr. Savimbi. E já que o deputado fala de Mombasa, o deputado tem conhecimento da árvore da Unidade e Reconciliação Nacional, plantada pelos três líderes, Alden Roberto, Agostinho Neto e Jonas Savimbi, foi mesmo em Mombasa? Foi mesmo em Mombasa. E eu tenho um deputado que faz parte da CIRG, que é aqui a Conferência Internacional nos Grandes Lagos, que chegou de ir para o Quênia e foi para Mombasa, foi encontrar o sítio, a árvore que foi plantada. E também isso é feito heróico do próprio Dr. Savimbi. Por ocasião do golpe de Estado em Portugal, o único líder dos movimentos de libertação que estava no interior do país foi o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que na altura entendeu que parece que aqueles que estão aí já não querem dar continuidade à luta colonial. Então é a oportunidade de assinarmos o fim das hostilidades com o governo português e naquela altura com o movimento das Forças Armadas Portuguesas, e a 14 de junho assinar no Cangumbe, nas áreas de Cangumbe, o fim das hostilidades com o governo português. Há um conjunto de factos que só mesmo por isso a primeira medalha, essa medalha mesmo de honra, tinham de estar os três em pé de igualdade. Agora, eles buscam, na época que Agostinho Neto proclamou a independência e depois ficou presidente da República. Não, mas para ficar aí, quem criou condições para esses efeitos? Então, há N razões do Dr. Savimbi ter a sua medalha. Muito bem, nós já estamos na reta final, menos 3 foi 19h30, mas nós não queríamos encerrar sem antes ouvir do deputado se tem memórias dos últimos anos da vida do Dr. Savimbi. Quer partilhar alguma informação relacionada a isto com os nossos internautas que nos acompanham dentro ou fora de Angola? Infelizmente, fiz parte dos últimos quadros que integraram a sua coluna, consequentemente o seu gabinete. Depois de termos saído do Bailundo e do Andulo, nós integramos primeiro a coluna do senhor vice-presidente Antônio Dembo, de grata memória. Depois disso, integramos a própria coluna do Dr. Savimbi. E quando o Dr. Savimbi começou a partilhar o que depois seria o grande evento que iria realizar, e na altura não sabíamos se vai ser congresso, se vai ser conferência, se vai ser o quê, e ele começou a desenvolver essa questão do passivo e o ativo. E nós não tínhamos um entendimento concreto do o porquê desses debates do Dr. Savimbi. E a direção, como estava distribuída ao nível do país, os únicos que estavam na altura da direção era o deputado Sacala, e era o deputado Marcial da Chala, já que os outros, o secretário-geral, na altura, Gato, estava numa outra região para permitir as comunicações. Então começou a falar do passivo. Nós estávamos ainda aí no passivo, no quadro da economia, mas ele está a falar do passivo e a dizer: precisamos de levantar o passivo agora, para que numa Angola de amanhã, governada por vocês, não venham sentir vergonha do vosso passado. E começou a enumerar aquilo que ele considera de passivas,
que são os erros que nós cometemos ao longo da história. Porque fazer a revolução também não é o banquete. Então cometemos erros que talvez teríamos evitado. Talvez nas condições normais teríamos tomado outras decisões. Mas tomamos aquelas que depois nos sujaram. Um dos exemplos, mesmo, o presidente estava a dizer, olha, quando estivemos aqui no Saluca, na Primeira Guerra, e citou também o geógrafo falecido, o general Antonino, está aqui o Antonino, nos disseram que aqui no Cangonga há um soba que lhe queimaram porque está a travar a chuva. Então, pois, esse soba está a travar a chuva e o povo, então lhe queimou. Eu mandei lá o Antonino para dizer que não façam isso, não façam isso. Mas dizia ele que saímos daqui, fomos a Jamba, nós queimamos bruxas. Não acabamos o feitiço, não acabamos com o feiticismo no mundo ou em Angola, mas ficamos sujos. Teríamos tomado uma outra posição. Eram essas questões que ele colocava. E mesmo em relação aos heróis, é por isso que hoje, quando ainda o MPLA pensa que deve levantar essas questões daqueles que pelos processos internos ficaram sacrificados na Revolução, o doutor sempre já disse isso. E estava a dar instruções naquela altura para os serviços de segurança. E dizia que está aqui agora o Capapelo, que é jurista, vai ser o chefe da segurança. Vai ser o chefe da segurança para analisar as coisas juridicamente. E a nossa justiça não ser mais expeditiva. Temos de julgar, temos de encontrar outras formas. É preciso colocar um outro... Parece que são essas memórias que tenho, e eu me recordo também, e isso tentei concretizar, mas vamos continuar, quando nos disse que vocês deviam começar a escrever. A UNITA tem percorrido caminhos longos. O título que nós colocamos naquele livro, Percorrendo Caminhos Longos, UNITA 40 anos, percorrendo caminhos longos, foram palavras textuais do Dr. Said. Vocês comecem a escrever. Estava a falar conosco, com o já também falecido o companheiro Justino Kosenga, que estava a internar a Jura, na altura. A UNITA tem percorrido caminhos longos. Vocês têm de escrever. E nós começamos a escrever naquela altura mesmo na mata. Felizmente viemos com os papéis aqui e demos conteúdo àquilo que ele estava a dizer. Porque são vários cenários. Eu ainda sou daqueles que também penso que o último telefonema, a última entrevista que fez na Voz da América, fico com a impressão de que aquela não foi uma entrevista que veio a calhar, aquela foi delocalização, sem medo de errar. Porque o Dr. Saim estava a falar e com os quadros presentes, com João Costa Riba, Santa Rita, foi falando, mas num dado momento a linha cai, como quem diz que ok, já está localizado, cai, para depois continuar a conversa por um outro telefone, já assim que as pessoas já não podiam mais ouvir, só os que estavam presentes, já não é através da emissora. E depois daquela conversa, ele a falar para os quadros, temos de ter cuidado. O imperialismo é muito perigoso. Já agora, vamos nos organizar, vamos concluir aquele encontro que eu já tenho pessoas a andar 6 meses, estão a vir para cá e dentro de um mês mais tardar vamos receber os outros para realizarmos o que depois ficou conhecido como 16ª conferência, em que felizmente estivemos presentes na mesa de redação desta conferência. Sr. Deputado, infelizmente o tempo no podcast Conversa com o Deputado corre depressa. Resta-me agradecer a sua disponibilidade nesta partilha, nesta conversa com o internauta. Queremos contar com o deputado nas próximas oportunidades.
Sempre ao dispor, lá onde podemos ser úteis, e muito obrigado pelo convite. Nós é quem agradecemos e queremos também estender os agradecimentos a todos que nos acompanham dentro e fora de Angola. Hoje o nosso convidado foi Diamantino Mussocola, deputado da Assembleia Nacional pelo Grupo Parlamentar da UNITA, e conversou sobre o impacto da lei das medalhas de condecoração dos 50 anos de independência no processo de reconciliação nacional.